Que o preço de carros novos aqui no Brasil é uma vergonha, todo mundo já sabe e não precisa ficar repetindo isso. Inclusive com o lançamento oficial do novo Volkswagen Tera, que começou a ser lançado no valor promocional de a partir de R$100 mil, versão com calotinha do vovô, isso mesmo, roda de ferro, sem conto. A gente está vendo que isso é uma prova cabal da nova realidade de mercado de carros novos. E para nós, meros mortais, que não temos condições de ter um carro 0 km, o que sobra, o que resta? Bora pro vídeo tentar entender esse mercado. Mas se você for comprar qualquer carro usado seminovo, aquela dica de ouro que eu sempre deixo aqui no canal, pega a placa do carro e faça uma consulta veicular, pelo menos colocando a placa do carro no site ou no aplicativo da Olho no Carro, e faça uma consulta veicular, porque assim você vai saber de muitas coisas e fugir de muitas furadas, pendência em justiça, passagem de leilão, sinistros e muito mais. E usando o cupom do canal Meu Carro, você ganha 15% de desconto na sua consulta veicular. Tá esperando o quê? Vai lá e faça uma consulta veicular, porque eu recomendo e muita gente me agradece depois. Fala aí, tudo beleza? Meu nome é Vinícius e sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Te convido a ficar até o final do vídeo, assiste tudo porque tá muito interessante. E se você gostar do conteúdo e não for inscrito, te convido a se inscrever no canal porque é de graça e não dói. Pessoal, não é segredo que o mercado de carros novos está cada vez mais elitizado aqui no Brasil, cada vez mais desigual em oportunidade, porque o nosso poder de compra da galera, da grande massa, que é a classe média convencional e não a classe média alta, os ricos, realmente despencou. E hoje, quando a gente pode comprar algum carro ainda, é o quê? É aquele carrinho usado de mais de 5 anos de uso em média. Pois é, meus amigos, essa realidade ficou muito bizarra, principalmente depois da pandemia. Lá no começo, ali em 2020 até 2022, o preço dos carros, decolou muito acima da inflação aqui no país. Isso mesmo, de uma forma bizarra. As montadoras, mamaram naquela teta da falta de condutores durante muito tempo. No começo realmente teve falta de semicondutores, fábricas fecharam por causa da pandemia e fábricas de condutores também fecharam, e realmente causou um gargalo muito grande na produção de automóveis em nível global, porque carros hoje são muito dependentes de chips eletrônicos. Não somente carros, pessoal, eu lembro também que produtos eletrônicos tiveram uma demanda altíssima, além da oferta de mercado, porque fábricas fecharam e os próprios semicondutores também pararam de ser fabricados. Eu lembro que o PlayStation 5, por exemplo, ficou em falta nas lojas por causa disso. Placas de vídeo de computador chegaram a custar R$30 mil, um grande absurdo, mas tudo foi normalizando e as montadoras continuaram sugando dessa teta, essa desculpa esfarrapada, para aumentar os seus preços. Mas, na verdade, elas encontraram a nova estratégia que eu estou cansado de falar aqui no canal, que é vender menos, cobrando mais caro. Afinal, para elas é muito mais vantagem reduzir a produção, tirar concessionários, que fechou muitas concessionárias, dar menos pós-venda e ter um ticket médio maior por carro. Tanto que de lá para cá, outros carros populares também saíram de linha, como por exemplo, o Volkswagen Gol, o Fox, que eram carros de ticket médio menor, o Ford Ka, que a Ford saiu do país como fabricante, não é mesmo? Hoje só vende carros mais caros importados. A Honda não fabrica mais o Civic no Brasil, importa ele da Tailândia com preço superfaturado, próximo a R$200 mil. E aí, a realidade está na minha cara, está na sua cara, só não vê quem não quer, porque é incrível como o preço de carros novos subiu de uma certa forma tão absurda que hoje temos o carro usado mais barato do Brasil, sendo que o mais adequado é falar o menos caro, que é o Renault Kwid, por R$ 79.790. O Mobi é mais caro, eu estou falando de preço de tabela de montadora, tá bom, pessoal? Tudo está muito caro. Polo Trek, mais de R$90 mil. O Tera novo aí, um carro de lançamento, que o mercado já está assim, não foi culpa do Tera em si, R$100 mil a versão mais barata, em caráter temporário e promocional, porque você aguarde que já já esse carro vai estar ali na casa dos 110 pau,
em breve, infelizmente. E, gente, junto todo esse aumento de carros novos que começou lá no começo da pandemia, o mercado de carros usados também teve um boom inacreditável, uma explosão, um crescimento que eu e nem você nunca vimos na nossa vida. Por quê? As fábricas de carros estavam fechadas, faltavam novos carros, e a galera que tinha que comprar um novo carro, inclusive as locadoras, né? E quando saía ali de fábrica já arrematava tudo, não tinha carro novo para trocar, não tinha carro novo para comprar. E aí o que aconteceu? Vamos correr para os usados barra seminovos. E aí, pessoal, a demanda aumentou muito, a oferta diminuiu, muito carro bom que deveria ter entrado na troca, na compra do 0 km, não entrou porque as fábricas estavam fechadas, etc e tal. O que aconteceu? A tabela FIPE, que é uma métrica de mercado média como parâmetro para você precificar um veículo, acabou disparando. E tivemos um absurdo de que naquela época, um carro comprado 0 km em 2020 era mais barato, no caso, do que ele mesmo usado 2 anos depois. Eu vou citar para você o exemplo do meu Volkswagen Jetta. Em julho, no final de julho de 2020, eu comprei um Jetta 0 km, Comfortline modelo 2020. Ele tinha aquela cor prata Purity, que era R$1.000 e poucos. A tabela dele, se não me engano, era mais de R$124 mil. Como era um carro que tinha baixa rotatividade e encalhava na concessionária, eu consegui um desconto aí, tirei ele por R$116 mil e uma boa avaliação no meu carro usado na troca, porque como o carro é ruim de revenda, a avaliação costuma ser boa, porque eles querem desovar o carro, né? Enfim, pessoal, comprei um carro por R$116 mil e vendi esse mesmo carro 2 anos depois. E a FIPE dele, acredite, olha só quanto é que valia a FIPE desse carro. R$133.800. Ou seja, se você pegar o valor de tabela da montadora, que era 124 mil quebrados, e comparar com a FIPE 2 anos depois, esse carro subiu cerca de R$10 mil. Sendo que, se você pegar a FIPE desse carro 0 km na época, porque as montadoras até então, o preço de tabela do site era bem acima da FIPE praticada, né? Olha só a diferença. R$107.100 era a FIPE do meu carro 0 km na época. E 2 anos depois, R$133.800. Cara, surreal o aumento que teve. Eu vendi aquele carro abaixo da FIPE e acabei lucrando, porque eu vendi ele mais caro do que eu paguei 0 km. Esse fenômeno aí nós vimos durante a pandemia, principalmente até meados de 2022, que foi quando a pandemia foi abrandando, o mercado foi se normalizando e a FIPE foi caindo ao ponto de se estabilizar. Mas, infelizmente, não tivemos mais os preços praticados antes da pandemia, porque tivemos um fenômeno chamado de inflação que todo ano faz as coisas aumentarem. Menos o nosso salário, isso mesmo. E carros novos subiram escandalosamente acima da inflação, pessoal. Esse exemplo do meu Jetta, do carro que eu tive, foi apenas um exemplo prático para você ver como que o nosso mercado está instável. Apesar de que está naquele platô de estabilidade, porque aconteceu isso assim, ó. A FIPE subiu, caiu, mas se manteve estável. Ela não caiu ao nível do que tinha antes. Tanto que a FIPE desse carro que eu tive hoje, pessoal, ela custa R$111.700 e poucos agora em maio de 2025, contra R$107.100 naquela época. Hoje, com quase 5 anos depois, o carro que eu tive pela FIPE, ele ainda é mais caro do que ele era. Ou seja, a FIPE não é uma métrica justa, não é uma métrica maravilhosa, mas se você levar em comparação o preço de carro novo, ela é mais aceitável, assim, digamos, porque você vê que os carros usados estabilizaram, mas tem o valor de inflação que conta nisso tudo. Agora eu vou citar para você um outro exemplo, que lá no meado de 2020, o Volkswagen Nivus foi lançado na versão topo de linha Highline, sem o pacote de cores Hero, que escurecia o teto, essas coisas. Ele foi lançado por R$ 98.290. Nivus, 0 km, Highline, completão,
top das Galacta, a partir de, porque se você quisesse uma cor metálica, aumentaria o preço. E agora não caia da cadeira um carro desse Highline, menos de 5 anos depois, quase 5 anos, né? Quase um mês de diferença. Esse carro está custando no site da montadora a partir de R$ 160.790. O carro subiu mais de R$ 60 mil em menos de 5 anos. Eu sei que nesse meio tem inflação, teve aquele comecinho da crise, mas, gente, eu sei que a carga tributária é alta pra caramba, né? Mas as montadoras perderam a noção também. Não vamos passar o pano para elas também, né? Eu sei que produzir no Brasil é complicado, é muito oneroso, os governos têm culpa nisso tudo ao longo dos tempos, não é administração X nem administração Y, isso vem de dados históricos do país, tá bom, pessoal? Com impostos muito altos, mas, cara, olha o aumento que esse carro sofreu. Para você não dizer que é birra minha com a Volkswagen, foi só um exemplo aí que eu te dei, porque eu tive um Volkswagen 0 km, né? Em 2020 e sei do que eu estou falando. Mas todas as montadoras subiram enlouquecidamente o preço dos seus carros de lá para cá. Não tem uma que não tivesse subido. É um negócio inacreditável ou não é? Mas afinal, se não somos ricos ou de classe média alta, o que sobrou para nós, meros mortais? O que restou? Carros usados e seminovos, pessoal. Eu fiz uma pesquisa de mercado aqui e a faixa mais aquecida de carros usados e seminovos está entre 40 e 80 mil reais. É que mais o povão, classe média, está comprando. Por quê? O que acontece? Carros abaixo de 40 mil reais são carros muito mais rodados, muito mais antigos. Claro que tem exceções que a gente consegue achar, mas não é muito comum. É muito difícil você achar um carro abaixo de 40 mil reais bom para você comprar hoje em dia, que não vai te dar dor de cabeça, pelo menos ali regular. E acima de 80 mil reais já são carros aí muito mais caros também, pessoal. E já fica difícil para a grande maioria da classe média do país. E tem outro fator também, com a alta dos juros, que está mais alto do que na época da pandemia, né? Que esquisito, fazer o quê? Cara, é muito mais difícil você financiar um carro acima de 80 mil reais, porque você vai ter que dar mais entrada. Por mais que o carro 0 km, veja bem, devido aos bancos das montadoras terem facilidades de terem uma rotatividade e entregarem os juros menor para você, os juros de carro usado, mesmo sendo mais alto, um carro de 50 mil reais em média, entre 40 e 80, 50 a 60, de 40 a 80 aí, é menos complicado, porque o cara junta 20 mil reais, dá uma entrada e paga esse financiamento aí, que não é maravilhoso, tá, pessoal? No final do financiamento, ele vai pagar um valor muito grande também, mas é mais possível do que de um carro 0 km, que por mais que os juros sejam baixos em relação ao carro usado, você precisaria de uma entrada muito mais alta. Aliás, as promoções que as montadoras fazem de taxa zero ou taxa 0,99% aí ao mês são financiamentos que você tem que dar 60% do valor do veículo. Um carro de 100 mil reais, por exemplo, um terinha desse aí de entrada, vamos supor que tivesse uma promoção dessa, você tem que dar 50 mil reais ou mais, 60, 70 mil reais e financiar esse restinho em menos vezes, o saldo de 24 ou 36 vezes. E realmente isso fica muito pesado para o bolso do consumidor classe média comum, a grande maioria do país, pessoal. Então, o carro usado, o seminovo, entre aspas, ainda é uma saída viável para quem pode ter um carro em casa, porque hoje, pessoal, ter um carrinho em casa aí, seja o ano que for, virou um privilégio no nosso país. Se você está reclamando do teu carro aí de 10 anos de uso, eu sei que realmente a gente quer melhorar e deve reclamar, porque o país está bizarro nessa situação, mas eu acho que a gente deve agradecer também de ainda ter um carro desse, porque está difícil, pessoal, está muito complicado. Porém, nem tudo são flores. Quando você compra um carro 0 km, tecnicamente, historicamente, esse carro não tem histórico, esse carro não teve dono anterior, esse carro não teve deslize de manutenções, esse carro não teve maus cuidos.
E aí o preço do carro zero acaba sendo agregado nessa facilidade que você tem de comprar o carro e de não esquentar a cabeça. Porque, teoricamente, é só você pagar o carro, pagar o seguro, abastecer, a documentação e acabou. Já um carro usado, você tem que pagar o carro, pagar o seguro, pagar sim a documentação e, além de você ter que abastecer, você tem que ficar de olho no plano de manutenções do carro, no histórico de manutenções. Por isso que eu sempre recomendo aqui no canal, pelo menos, uma consulta veicular com o nosso parceiro Olho no Carro, porque ajuda bastante, custa pouco em relação a um preço de um carro. E se você tiver mais condição ainda, contratar um Car Hunter para avaliar o carro que você quer, pelo menos, para ele conseguir determinar se aquele carro ali está ok para você comprar e fugir também de quilometragem adulterada, carros maquiados, carros que já foram batidos e não registrados no Detran, com estrutura afetada, pintura mal feita, parte elétrica problemática, etc, etc. Um Car Hunter consegue avaliar tudo e mais um pouco do que uma vistoria cautelar não pega. A vistoria cautelar é importante? É muito importante, mas é algo mais voltado à área documental e estrutural. Eu sei que tem vistorias cautelares que pegam até pintura e outros itens que às vezes são opcionais, mas o básico mesmo é estrutura e também ali o caso de documentação, chassi, numeração de vidro, documento, placa, etc e tal. Então, gente, comprar um carro usado hoje é um baita desafio. Veja bem a realidade de nós brasileiros. De um lado, o carro zero está um absurdo, está cada vez mais inacessível, somado às taxas de juros muito crescentes e o nosso poder de compra aqui cai sem parar. Do outro lado, o que sobra para a gente, o possível, é um carro usado / seminovo, que você tem que brigar para conseguir comprar um carro com gente honesta, um carro que não te engane, um carro que não seja maquiado, um carro que não esconda manutenções que tinham que ser feitas e não foram feitas, com quilometragem adulterada e por aí vai. É um desafio comprar carro hoje em dia no Brasil, né? Só ficou para quem tem condições, meus parabéns. Eu não sou contra quem tem condições de ter um carro zero. Se você tem condições de ter um carro zero, agradeça, porque é minoria desse país. Porque quem está comprando muito carro zero é quem tem grana, pessoa física ou grandes frotas de locadoras. E graças a todos esses fatores que falei até então, que o mercado de usados sempre está mais aquecido do que o mercado de carro 0 km. Não que o mercado de carro zero esteja mal, muito pelo contrário. Graças também às locadoras que compram cerca da metade dos carros emplacados todos os meses no geral, que esse mercado ainda sobrevive bastante. E sustenta muita família, as concessionárias, os funcionários, as fábricas que produzem. Veja bem, gente, eu não sou contra carro 0 km, não. Eu, no canal aqui, sou sempre a favor de você, consumidor. Apesar de vocês, consumidores, às vezes não gostarem da verdade que eu falo, que são fatos na maioria dos casos. E não estou do lado de grandes corporações e montadoras. O canal começou assim e vamos nos manter assim. Mas vamos lá. O mercado de carros usados é infinitamente mais aquecido do que o mercado de carros novos, tendo em vista tudo que já falei. Não está acreditando? Vou colocar para vocês dados da FenaAuto e também da FenaBrave agora, para você ver como que está o nosso mercado de carros usados atualmente. Taca na tela. Em abril de 2025, o mercado de veículos usados registrou um crescimento com 1.487.401 veículos negociados até então, até abril, um aumento de 7,9% em relação a março do mesmo ano, segundo a FenaAuto, e um crescimento de 13,1% em relação a abril de 2024. Já no acumulado de 2025, o mercado já registra 5.373.438 veículos usados negociados, superando em 11% o mesmo período do ano passado. Enquanto isso, foram emplacados apenas 714.799 veículos 0 km entre passeio e comércios leves, mostrando que usados têm muito mais demanda que 0 km. Porque é o que nos resta, né? Em abril de 2025, foram emplacados 197.074 carros de passeio somados a comerciais leves 0 km. E usados, como dito anteriormente, 1.487.401. Um número cerca de 7,55 vezes maior do que de veículos 0 km. E isso reflete a nossa realidade atual.
Tá bom, tá beleza. Eu tô falando o vídeo todo que a nossa única saída é o carro usado. Mas afinal, o que que o brasileiro está levando de carro usado para a sua garagem? O que que o brasileiro está comprando e negociando de carro usado? Vamos lá na Finabrave novamente. A última lista que eles atualizaram foi até março desse ano, para a gente ver o top 10 de carros mais emplacados até março. Mas essa lista não muda durante o ano todo, não. É praticamente os mesmos carros. Se liga aí porque tem polêmica no meio. Vamos lá. E dos carros usados mais negociados do Brasil em 2025, temos em primeiro lugar o Volkswagen Gol. Em segundo lugar, o Fiat Palio. Em terceiro lugar, o Fiat Uno. Em quarto lugar, o Chevrolet Onix. Em quinto lugar, no top 5, a HB20 da Hyundai. Em sexto lugar, temos o sedã médio imbatível no mercado de usados, o sedã Toyota Corolla. Em sétimo lugar, o Chevrolet Celta. Em oitavo lugar, o Volkswagen Fox. Em nono lugar, o Ford Ka. Em décimo lugar, o Ford Fiesta. Reparou uma coisa nesse top 10 de polêmico e interessante? Não sacou? Temos 10 carros aí no top 10 dos mais negociados de veículos usados aqui no Brasil. Veículos de passeio, tá bom? Sendo que desses 10 veículos de passeio mais negociados até março desse ano, nós temos aí apenas 3 veículos que ainda estão em linha, que é o Onix, o HB20 e o Corolla. Porque Gol, Uno, Palio, Ford Ka, Fiesta, etc. e tal, já saíram de linha há bastante tempo aqui no Brasil. O Gol foi o último desses carros aí que deixou de ser fabricado, se não me engano, ali no final de 2022, não foi isso? Pois é. De resto, cara, os outros carros já saíram de linha há bastante tempo. O Uno em 2021, o Palio em 2017, o Ford Fiesta em 2019, se não me engano, o Ford Ka em 2021. Ou seja, a gente está reparando que o brasileiro hoje consome majoritariamente veículos que não são mais fabricados, mesmo que sejam usados. De 10 carros mais negociados, apenas 3 hoje continuam sendo fabricados, como já falei. E isso implica em muitos fatos que estão na nossa cara, que diferem até de opiniões, porque fato é fato. Contra fatos não há argumentos. Primeiramente, como já falei, a queda e o derretimento do nosso poder de compra. A única saída que tem é o cara comprar um Gol usado, senão ele fica a pé, senão ele não tem como levar a família no supermercado, senão não tem como ir no médico numa consulta, não é verdade? Afinal, o transporte público sempre foi muito conturbado aqui no país. Segundo fato, isso reflete também uma outra coisa, que é o envelhecimento da nossa frota. Inclusive, uma matéria recente do site Mobiauto, do final de 2024, mostrou que a idade média dos veículos registrados no Brasil é de 16,4 anos até 2023. Isso daí, pessoal, tudo isso reflete a decadência da nossa economia, né, que recupera, fica ruim. O nosso real, que está sempre mais capenga em relação a moedas estrangeiras, né? A taxa de juros está muito alta. Cara, tudo isso que eu estou falando aqui é o quê? É mentira? É opinião minha ou são realidades? Né? E tem gente falando que o mercado de carros é uma maravilha, como se brasileiro estivesse comprando muito carro. Né? Os brasileiros que compram muitos carros são as locadoras. Eu já falei isso no canal. Existem dados estatísticos que provam isso. Em parcela menor, pessoas físicas que têm condição, que eu fico feliz de verdade que as pessoas que têm condição de comprar um veículo novo, que consigam comprar e gozar desse bem material. Mas a grande maioria, a galerona, que não é o pobre, sim a classe média, gente, porque pobre nunca comprou carro no Brasil, vamos combinar, classe média mesmo, a massa, não tem mais condição. E o que nos sobra é o que falei no começo do vídeo, é o título do vídeo, é o que falei durante o vídeo. O carro usado, aquele carro que você tem condição de comprar de 5 anos de uso ou mais. A média da frota é mais de 16 anos, pessoal. Estamos em 2025, estamos vendo o nosso mercado minguar, apesar de bons números que são maquiados por locadoras que compram cerca da metade da nossa frota de carros novos e depois revendem. Isso mesmo, eu não tenho nada contra o negócio das locadoras, e sim a nossa situação atual, porque a única saída que eu vejo no horizonte é o nosso poder de compra aumentar.
né, de forma possível, que poderia acontecer, porque o preço de carro não volta mais não, até porque existe inflação. Mas é isso aí, eu espero que você tenha gostado de mais um vídeo. Finalmente conseguimos entender o óbvio, né? Que a saída é carro usado. Sou muito a favor de carros usados, ainda mais depois que comecei a trabalhar com isso, a conviver nesse meio. Porque, cara, sem brincadeira, mesmo tendo condição, me dói a cabeça de ver um carro de calota e roda de ferro a R$100 mil. Veja bem, não é uma crítica à Volkswagen do Brasil, é uma crítica ao mercado como um todo, porque isso virou o novo normal. A gente está aceitando carros caríssimos, pessoal, a tabela está muito alta. Claro que existe pegadinha, aumentos artificiais para levar o consumidor na concessionária. Aliás, esses carros de entrada aí, eles são feitos para levar o consumidor à concessionária, que muitas das vezes não vai conseguir ver esse carro no showroom e vai ver o intermediário até o topo. E ele fica emocionado, tem aquele trabalho do vendedor, aí ele vai lá e se endivida e compra o carro mais caro. É isso, pessoal, espero que as coisas melhorem. Mais uma vez, goste ou não goste, doa quem doer, eu vou continuar falando nesse canal, beleza? Comente esse vídeo, compartilhe também, siga no Instagram, nas redes sociais, deixa aquele seu like, se inscreva no canal caso você seja novo por aqui e ative o sininho também das notificações. E se gostou do conteúdo, confira os outros vídeos e conheça o meu canal de games, o Videogame Lifestyle. Tamo junto, pessoal, até o próximo vídeo, um forte abraço, valeu!